Vamos lá, galerinha do 8º ano aí, ó, concluindo aí, continuando, né? O valor de uma expressão algébrica, tá? Bom, ó, vamos pegar alguns exemplos. Igual eu mostrei para vocês lá dos feijões, do milho, lá no vídeo anterior lá. As letras, elas podem ser qualquer coisa, tá bom? E elas representam um valor numérico. Ó, vamos pegar aqui alguns exemplos para vocês verem. Ângela, Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema, supondo que cada entrada para o cinema custe X reais. A expressão algébrica que representa o gasto delas com as entradas é o quê? Não são 3 pessoas? 3. E cada entrada, o valor dela é X. Supondo que no domingo a entrada custe R$18. Não é 3 vezes o valor da entrada? O X é o valor da entrada. 3 vezes 18, ó. O X assumiu o valor de 18, deu 54. Na quarta-feira, é 15 conto a entrada. 3 vezes 15, 45. O X agora assumiu o valor de 15, tá? Outro exemplo aqui, ó. Tô usando o livro de vocês, tá? Quiser dar uma olhada no livro de vocês aí, página 104 que eu tô olhando, tá bom? Para vocês acompanhar melhor aí. Segundo exemplo, ó. A forma e as medidas de um terreno estão representadas na figura a seguir. Essa figura aqui, ó. Estão vendo essa figura aqui? Tá. Então, ele tem o quê? Tem um lado C, um lado B, isso aqui é um retângulo. E tem esse quadrado, que é A por A, tá? Tá falando aqui da área, gente. Como que é a área do quadrado mesmo? Lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, A vezes A ao quadrado. E a do retângulo? Base, se aqui é B, a base é B aqui também, ó. Base vezes altura, B vezes C. Ó. Então, qual que é a área da figura inteira? A área do quadrado mais a área do retângulo. A ao quadrado mais BC. Tá? É o que tá mostrando aí. Acompanha no livrinho de vocês aí. O lado do quadrado, ó, vamos supor que o lado do quadrado meça 20 unidades de comprimento. As medidas dos lados B e C do retângulo sejam 16 unidades, ó, o B vai ser 16 e o C vai ser 12, igual tá falando aqui, respectivamente. Essa palavra significa na ordem que foi dada aqui, ó, 16 e 12 é o B e o C. Nessas condições temos que A ao quadrado mais BC, que é a fórmula seguinte, substituímos o A por 20, vai ser 20 ao quadrado, mais 16 vezes 12. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, dá 400. Ó, expressão numérica. Primeiro a gente resolve a potência, tá? Depois a continha de vezes. 16 vezes 12 deu 192. E por último a soma. Muito importante lembrar essa ordem. 592 seria a área. O número 592 assim obtido chama-se valor numérico da expressão algébrica. Expressão algébrica são expressões que têm letras e números. Expressão numérica só número, tá? Então, para aqui os lados. Então aqui uma coisinha só que eu vou ler aqui para vocês, ó. Quando substituímos as variáveis, variáveis são os valores que mudam, são as letras A, B, C, pode assumir qualquer valor. E uma expressão numérica, algébrica, por números, efetuamos os cálculos indicados e obtemos o valor numérico da expressão algébrica, tá? Efetuaram os cálculos, obteve o valor numérico, só isso. Outra situação. Qual é o valor numérico da expressão x mais y vezes x menos y? Ó, foi dado os valores. X vale 1,1 e y vale menos 0,8. Então, você vai... Foca, celular, mas toda vez perde o foco. Ó, você vai o quê? Substituir o x por 1,1 e o y por menos 0,8. Muito importante, quando vocês colocam um valor negativo, tem que colocar entre parênteses, tá? Por quê? Porque você vai fazer aquela regrinha de sinal, que vocês já sabem, sinais iguais vira mais, sinais diferentes vira menos, tá? Ó, sinais, número negativo, entre parênteses, regra de sinal para trocar. Então, ó, sinais diferentes virou menos, sumiu o parênteses ali. Então, ficou 1,1 menos 0,8. Vezes 1,1, sinais iguais, virou mais. Rima com mais, ó, só lembrar disso. Faz a sominha aqui, ó. 1,1 menos 0,8 deu 0,3 vezes 1,19. Faz a continha de vezes, deu 0,57, é o valor numérico procurado. Beleza?
Aqui, ó, consideração importante, algumas expressões algébricas fracionárias não podem obter valor numérico, tá? Quando que não pode obter valor numérico? Quando o denominador for zero. Não existe divisão por zero, isso é um absurdo. Então, o denominador nunca pode ser zero. O x aqui nunca pode ser zero. E outro caso, tá vendo a menos 1 aqui? Não pode, o a não pode ser um valor que vai zerar isso daqui. Então, o a não pode ser 1. Se o a for 1, 1 menos 1 vai dar 0. Zerou, não existe. Então, a não pode ser 1, tá bom? Nesse caso, por quê? Porque vai dar 0, tá? Então, aqui no caso aqui, ó. Nesse outro caso aqui, ó. 2x menos 1. Qual o valor que o x não pode ser? Ele não pode ser um valor que vai zerar isso daqui. Por exemplo, 2 vezes meio. 2 vezes meio vai dar 1. E 1 menos 1 dá 0. Não pode ser 0. Então, o x não pode ser meio. Tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Tá bom? Qual deve ser o valor de x em função de y para que a expressão algébrica, essa expressão aqui, não tenha o denominador zero, não seja zero? O que não pode acontecer? O x não pode ser igual ao y, porque se for 1 menos 1 dá 0, 2 menos 2 dá 0, 3 menos 3 dá 0. O x e o y não podem ser iguais. Ou seja, nunca pode ser zero no denominador. Isso vocês têm que guardar bem, tá bom? Ó, vai ficar meio longo agora, mas eu quero que vocês se esforcem, porque é fazendo que aprende, é muito importante. É meio dificinho, mas daqui a pouco eu vou mostrar todas as correções para vocês. Eu quero que vocês façam todos os exercícios aqui da página 106. Vai dar trabalho, vai dar ralo, mas pega firme porque é muito importante, tá? Então vamos lá. Agora, ó, todos os exercícios da página 106, ó. Todos esses, pega o livro, tá lá. Todos esses daqui. Até, todos não, senão vai dar muito trabalho. Até o 7, até o H do 7, tá bom? Até o H do 7. Agora eu quero que vocês deem uma pausa e confiram a correção. Fiz a correção para vocês lá, tá? Então, se eu fiz, vocês podem fazer também. 1. Calcule o valor numérico na forma decimal, ou seja, tem que ser 0, alguma coisa, 1, alguma coisa. Isso que é a forma decimal da expressão algébrica. Essa expressão aqui, quando x é igual a 4. Então, cadê onde que eu coloquei ela aqui? Só um segundo aí, gente. Rapidão. A folha virou. Ah, tá aqui. Pronto. Deve ter aparecido com as tranqueiras aí, mas é porque eu tô usando a mesinha aqui do fundo, aqui, porque aqui ninguém tá falando, tá bom? Então, ó, copiei a expressão e o x vale 4. Ou seja, onde tem x eu troquei por 4, ó. Troquei por 4. E troquei por 4. Agora vocês vão resolver. Era uma expressão algébrica, virou uma expressão numérica, que vocês já sabem fazer de boa. Primeira coisa que a gente resolve, a raiz. Raiz de 4 é 2. Resolvemos a raiz. Ficou uma continha de mais e menos com fração. O que a gente tem que fazer? Achar o MMC. De 4, todo número tem um umzinho embaixo. De 4 e 1. Deu 4. Agora você vai dividir pelo de baixo vezes o de cima. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. 4 por 1 dá 4, vezes menos 4, menos 16. E 4 por 1 dá 4, vezes 2, 8. Repete o denominador e soma os numeradores, tá? Aqui, ó, 1 menos 16 vai dar menos 15. Menos 15 mais 8, ó, devo 15, paguei 8, continuo devendo 7. Menos 7 quartos. Só que tá pedindo na forma decimal, então tem que dividir ainda, ó. Menos 7 por 4. Faz a divisão, ó. Tá? 4 vezes vai ser negativa a resposta, porque é menos. 4 vezes menos 1. Aqui, ó. 4 vezes 1 dá 4. Para 7 falta 3. Completa com 0 e uma vírgula. 4 vezes 7, 28. Para 32. Já tem 0, já tem vírgula aqui, não põe mais nada. Só um zerinho. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. 1,75. Essa é a resposta do primeiro. 2. As fábricas de calçados utilizam essa fórmula aqui para dar numeração. Isso é uma fórmula. Fórmulas é o quê? São expressões algébricas onde você vai ter valor para os números. E aí você vai substituir. O S
é o número do sapato e P é o comprimento do pé. Qual é o número de um sapato para um pé de 24 centímetros? Ó, o P é o comprimento, então copiei aqui a fórmula, copiei a expressão, e onde tiver P, eu troquei por 24. Lembrando que, por exemplo, não tá SP, não tá 5P aqui não é S, tá? Meu 5 é horroroso mesmo, tá? Então, esse aqui é um 5, tá? Então, 5P, quando tem uma letra, um número junto, ou letras juntos, é vezes, tá? Não tem nenhum sinal aqui, mas é vezes, sempre é vezes, tá bom? Então, no lugar do P, eu troquei por 24. Expressão numérica, faz 5 vezes 24, deu 120. 120 mais 28, 148, dividido por 4, 37. É número 37. 3. Vamos agilizar para o vídeo não ficar tão longo, porque é compridinho mesmo, mas pega firme. Um modelo matemático mostra que o número N de pessoas que compram determinado produto após T dias de veiculação publicitária é dado por N igual a 10 à terceira mais 2 vezes 10 elevado a T. Essa é a forma. De acordo com esse modelo, quantas pessoas comprarão o produto em 5 dias? 5 dias. Dias é o quê? É o T. Então, vamos lá. 3. Copiei a expressão e onde tiver T, eu vou trocar por 5. Sempre é isso, é trocar a letra por um número. E agora, é uma expressão numérica para eu resolver aqui. O que eu resolvo primeiro? A potência, 10 à terceira e 10 à quinta. É só aumentar os números de zero, tá? 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, vezes 10 de novo, 10 mil, 100 mil, tá bom? Agora eu faço a continha de vezes. Tá aqui embaixo, ó, seguindo a linha. Continha de vezes, deu isso daqui, 200 mil, mais 1000. 201 mil pessoas que compram. Só seguir a orientação e fazer direitinho. 4. Na igualdade V igual a T sobre M mais T, temos que T é isso daqui, M é isso daqui. Qual o valor de V? Vai só trocar o valor, ó. Vou copiar aqui, ó. 4 tá aqui, copiei a expressão. Não pode ter preguiça, copia e vai fazendo. Faz com lápis, tá, gente? Se vocês errar, eu só tenho a caneta, não tem nem lápis, mas tudo bem. Troquei o T por 4,3, que foi dado lá. Troquei o M por 1,5, que foi dado lá. E ficou isso daqui, uma expressão numérica. Vou resolver. Ó, esses dois estão aqui embaixo, eu posso somar. 1,5 mais 3 deu 4,5. E agora é só fazer a divisão. Deu 9,6. Deixa eu ver se eu fiz a divisão aqui. Fiz a divisão para vocês verem aqui, ó. Tá vendo que tem vírgula aqui, aqui? O que eu vou fazer? Eu vou pular a vírgula uma casa aqui e a vírgula uma casa aqui. Sumiu a vírgula. Então, 432 dividido por 45 é a mesma coisa que 4,3, 43,2 dividido por 4,5. Agora vai fazer a divisão normal, ó. 45 vezes 9 dá 405, faz a continha de menos, completa com 0 e uma vírgula, porque 27 é menor do que 45. 45 vezes 6 dá 270 mesmo, para 270 nada. Deu 9,6, ó. Que é a resposta. Joia? 5. Determine o valor de y na igualdade. Y igual 6 sobre x mais x para x igual a 1,5. O que eu vou fazer? Onde tiver x eu vou trocar por 1,5. Ó. No lugar do x, aqui era x, coloquei 1,5, aqui era x, coloquei 1,5. E virou uma expressão numérica. Eu não posso fazer continha de mais e menos com fração, assim, tá? Mas dá para dividir 6 por 1,5, ó. Fiz a divisão aqui, ó. 6 e tem uma vírgula aqui. O que eu faço com a vírgula? Eu vou pular ela uma casinha, ficou 15. Se eu pulei uma casinha ali, que tem vírgula e um zero que não aparece, eu vou pular uma casa aqui também. Ficou 60 dividido por 15, que dá 4. Deixou de ser uma fração e virou um número, ó. Agora é só fazer a continha. 4 mais 1,5 dá 5,5, menos 3,2, 2,3 é a resposta. 6. Quase acabando, hein, gente? Falta pouco. O problema é que o 7 é enorme. Sabe-se que P é igual a isso daqui. Deu o valor do A, do B e do C. O que eu vou fazer? Vou trocar o A, o B e o C por esses números. Então, eu fiz aqui, ó.
Troquei o A, o B e o C pelos números que foram dados. É uma expressão numérica. Soma, deu 28. 28 dividido por 2, 14. Bem fácil, né? Virando. Agora que vai começar o grandão. O 7. 7 foram dadas várias expressões com valor para a gente substituir. Eu fiz todas, tá? Então vamos lá. Ó, o A foi dado isso daqui e o A vale 4. Então, copiei a expressão e onde tinha A eu troquei por 4. Expressão numérica, primeiro a gente resolve as potências. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Eu errei aqui, gente. Eu vou arrumando aos poucos aqui para vocês verem. Raiz quadrada de 4 é 2. Tá? Falta de atenção minha aqui, ó. Acontece. E 2 vezes 4 dá 8. Menos 8, tá? 16 menos 8 deu 8. E aqui é 2. 8 dividido por 2 dá 4. Pronto, já arrumamos aqui diretão. B. Ó, tem a expressão, essa expressão foi dado o valor do M e do N, que é 1,4. Então, copiei a expressão, onde tem a M e N eu troquei pelos valores. Lembrando que eles são números negativos. Quando for número negativo, põe entre parênteses. Ó, entre parênteses. E aqui 1,4 também é uma fração, entre parênteses, tá? Um número negativo elevado a um expoente par, ele sempre fica positivo. Por quê? Menos 1 elevado ao quadrado é o quê? É menos 1 vezes menos 1, tá? Aí você faz joguinho de sinal, ó, sinais iguais, ó, menos com menos, mais 1 vezes 1, 1, tá bom? E a fração também, ó. Então, a fração elevada ao quadrado, você vai elevar o 1 ao quadrado, que vai dar 1, e o 4 ao quadrado, que vai dar 16. Continuei aqui embaixo. Então, aquele 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado deu isso daqui, e 1/4 ao quadrado deu isso daqui. Continha de mais com fração. Tem que achar o MMC de 4 e 16. MMC vocês sabem fazer, deu 16. Aí, para achar os números de cima, você vai dividir pelo de baixo. Quando não tem nada, é 1. 16 dividido por 1 dá 16, vezes 1, 16. 16 por 4 dá 4, vezes 2, 8. E 16 dividido por 16 dá 1, vezes 1, 1. Repete o denominador, soma os numeradores, deu 25, 16 avos. Pode deixar em forma de fração mesmo a resposta, porque não está pedindo em número decimal. Agora é a C. A C foi dada a C aqui, ó. E foi dado os valores do A, do X e do M. Copiei a C. Substituir o A, o X e o M. Resolve primeiro o que está dentro da raiz aqui. A raiz é por último. 8 ao quadrado dá 64. 8 vezes 10 dá 80. E o M é 9. 64 mais 80 deu 144. Raiz quadrada de 144. Raiz, quando está dentro de uma fração, você pode resolver a raiz desse e a raiz desse. Se tiver dúvida, vocês podem olhar no vídeo de raízes que eu passei, que tá aí também no canalzinho aí do YouTube, aí, beleza? Raiz quadrada de 144, não usem calculadora, faz na raça. Raiz quadrada de 144 é 12, raiz quadrada de 9 é 3, 12 dividido por 3 deu 4. D. Ó, D, tá aqui a D. Tem essa expressão grandona e foi dado os valores aqui, ó, do X e do Y. Copiei a expressão, como ela é grandona, eu fiz um embaixo do outro, não fiz seguindo a linha, tá? Substituí, ó, número negativo entre parênteses, tá? Substituir número negativo entre parênteses, tá ventando, a folha tá virando aqui. Resolve a potência primeiro. Ô, gente, para de virar a folha. Resolve a potência primeiro, menos 2 ao quadrado, expliquei para vocês lá o que acontece, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Aqui, ó, esse pedacinho, ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4, positivo, só que tem esse menos de fora. Então, vai ficar menos vezes o 4 positivo, menos com mais, menos 4. Menos 10, mesma coisa, puxa vida, viu? Vou colocar um peso aqui em cima, pronto. Ó, aqui, ó, resolve aqui, ó, mais com menos vai dar menos, menos com menos dá mais, aqui é menos 2. Pronto, agora vamos eliminar os parênteses, ó. 3, quando não tem nada, é vezes entre um número e o parênteses, tá? Guardem isso. 4 menos 4 dá 0.
Menos 10 vezes menos 2 vai dar menos 4, entre parênteses, porque é negativo ainda. E menos 2 mais 2 deu 0. 3 vezes 0, 0. 10 vezes 4, 40. Menos com menos dá mais 40. 40 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Tô grandona e deu 0. E tenho a expressão e os valores. Só substituir. Eu tô ficando cansado de falar, imagino vocês de ouvir, né? Mas vocês têm a opção de pausar. Ó, substituir os valores que foram dados. Ó, o A 3,2, o B é 1 e o C é menos 1. O número negativo elevado entre parênteses, sempre, tá? Menos 1 ao quadrado. Aí resolvemos aqui a expressão, as primeiras potências, tá? Ó. Primeiro a gente resolve as potências. Ó, nesse caso aqui tá dentro do parênteses. Tem que fazer o MMC. Tem umzinho aqui que não aparece, ó. De 2 e 1 deu 2. Divide pelo de baixo vezes o de cima. 2 por 2 dá 1, vezes 3, 3. 2 por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Entre parênteses. E aqui, resolve, deu 1, positivo. Tá? Caramba. Deu 1 positivo, porque está elevado ao quadrado, tá bom? Então aqui é positivo, ó. Esse 1 é positivo. Repete o denominador. 3 menos 2, 1. E aqui, eu dei vacilo aqui, ó. Era 1 positivo. Tá? Ou não, eu acho que eu copiei de novo, que eu não resolvi ele ainda. Deixei para resolver depois. Beleza. Então eu resolvi essa potência aqui embaixo. Agora sim, ó. 1 positivo. Menos com mais deu menos 1. Aqui eu só copiei. Tá? Acha MMC, que é continha de menos, com denominadores diferentes, deu 4. Divide pelo de baixo vezes o de cima. Divide pelo de baixo vezes o de cima. 1 menos 4 menos 3 e repete o 4, tá bom? F, falta 2, não, falta 3 ainda. Vamos lá, F. É essa expressão com esses valores para x e y. Copiei a F aqui, ó. Substituir o valor do x, substituir o valor do x e do y. Elevei ao quadrado, deu menos 0,25. Ah, mas esse menos aqui não? Não, porque esse menos não está elevado ao quadrado, porque não tem parênteses, tá? Então ficou assim, se tivesse parênteses, o menos seria elevado ao quadrado. Não tem, ele não fica, tá? Então elevei ao quadrado, fiz a continha de vezes aqui. 0,5 vezes 8 dá 4. Faz a continha de menos. 1 menos 25 deu 0,75. 4 mais 1 deu 5. E faz a divisão. Ah, não sei se eu fiz por aqui. Ah, não vou ficar... Ah, fiz ela aqui, ó. Fiz ela aqui, ó. 0,75 igual às casas, ó. Pula a vírgula 2 casas, ficou 75. Se eu pulei 2 casas ali, tem que pular 2 casas aqui também. Ficou 500. 75 não dá para dividir por 500, porque é maior. Coloca um 0 e uma vírgula. Agora sim, posso cortar um 0 com 0, ficou 50 vezes 1 dá 50, para 75, 25. Coloco um 0, já tem 0, não põe nada. 5 vezes 5 dá 25, para 25 nada, deu 0,15. Tá bom? Agora sim, falta... Nossa, tem 3 ainda? Não, tem 2. G. Essa expressão com esses valores. Copiei a expressão. Ó, tem bastante informação aqui, presta bastante atenção, tá bom? Substituir os valores, são frações, põe entre parênteses. Expressão numérica, o que a gente resolve primeiro? As potências. 1 ao cubo dá 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 8, eu fiz ela aqui para vocês verem, ó. A gente pode resolver separado quando é fração, tá? Mesma coisa de baixo, já fiz. Menos 2 ao cubo, número negativo, ó, número negativo elevado a expoente ímpar, ele continua negativo, porque acontece isso, ó. Menos 2 ao cubo vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2 vezes 2, 8, menos 8. Tá? Fiz ele aqui e fiz ele aqui embaixo também. Agora a gente vai eliminar esses parênteses, jogo de sinal. Menos com menos, ó, sinais iguais, dá mais. Mais com menos, sinais diferentes, dá menos. E só copiei 1/8 aqui de novo. Vou fazer a continha de mais aqui, ó.
Tem que fazer MMC, tem um umzinho aqui embaixo. Acha MMC de 1 e de 8, dá 8. Divide pelo de baixo vezes de cima. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 1, 1. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 8, 64. Mesma coisa aqui embaixo, tá? Só que mudou menos aqui. Vai fazer agora, repete os denominadores. 1 mais 64, 65. 1 menos 64, menos 63. Divisão de frações, a gente já aprendeu. Mantém a primeira fração, a que está sendo dividida, transforma em vezes e inverte a segunda. Eu tenho 8 multiplicando e 8 dividindo. Dá para cortar, ficou 65 dividido por 63. Menos com menos aqui, deixa o sinal no meio aqui. Joia? Última, pô, esse foi cansativo, esse ficou o mais longo de todos. Mesma coisa que o de cima, só que tem essa expressão, o valor de x e do y, tá? Então tem a expressão aqui, substitui os valores de x e de y, ó. Tá invertido aqui. Tem que fazer a continha de mais. Completa com 1, quando não tem nada é 1. Acha MMC de 1 e de 10, deu 10. Divide pelo de baixo, vezes de cima, ó. 10 dividido por 1 dá 10, vezes 5, 50. 10 dividido por 10 dá 1, vezes 1. Mesma coisa, ó. Acha MMC, 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 10, 50. 5 por 5 vezes 1. Repete o denominador, soma os numeradores, 51. Repete o denominador, soma os numeradores, 51. Divisão de frações, mantenha que está sendo dividida, mantenha a primeira. Transforma em vezes e inverte a segunda. O 5 está embaixo, vem para cima. O 51 está em cima, vem para baixo. Tem o 51 multiplicando e 51 dividindo. Pode cortar. Deu 5 décimos. Dá para simplificar por 5, 1 meio. Beleza? Gente, faz tudo. Presta bastante atenção, porque fazendo isso, embora esteja cumprido, vocês vão aprender bastante. Olha quanta informação tem aí, beleza? Bons estudos!